Olá, os meninos. Hoje eu estou aqui para explicar a atividade. Preste bastante atenção. Coloquei lá um link para vocês acessar e ver o vídeo antes, né? Depois que vocês forem fazer a atividade, aí vocês escutam aqui para saber o que vocês vão fazer. No vídeo vocês vão ver sobre as revoltas nativistas e separatistas que aconteceu no período colonial, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Na pesquisa que vocês fizerem, tanto na internet ou no livro didático, sobre o período colonial, e como eu também já falei para vocês, o Brasil ele foi uma colônia de Portugal e foi muito explorado, né, em todas as situações, tanto na produção da cana-de-açúcar, como na mineração, como no cultivo do café. Então, de todas as formas, Portugal explorou a colônia brasileira como as outras colônias portuguesas. Na questão 1, vocês vão preencher uma tabela. Lá fala o seguinte: o domínio da metrópole portuguesa sobre sua colônia na América submeteu os colonos a condições impostas que, na maioria das vezes, oportunizaram apenas os interesses de Portugal. Portugal era metrópole, o Brasil era uma colônia de Portugal. A exploração excessiva que era realizada por Portugal teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste século ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre os principais movimentos nativistas, podemos destacar a revolta dos Beckman, a Guerra dos Alfaiates, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos. Então, essa revolta é quando as pessoas estão insatisfeitas com os domínios de Portugal, né? Porque além da exploração, dos impostos, de explorar as riquezas aqui do Brasil, então isso revoltava a população e algumas pessoas promoveram essas revoltas. Então, vocês vão preencher esse quadro aí, né, sobre as revoltas nativistas do período colonial no Brasil. Aí tem a revolta dos Beckman. Vocês vão falar o ano que ocorreu, quem foi o líder da revolta, quais foram as causas, o grupo social que revoltou com a situação e o resultado da revolta. No quadro aí tá desconfigurado e eu tentei consertei, mas quando ainda tá meio desconfigurado. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Ano, província, que é o lugar que ocorreu a revolta, quem foi o líder, o grupo social revoltado, as causas da revolta e o resultado, o desfecho, o final da revolta, o que ocorreu. Então, quem foi o líder da revolta dos Beckman, da Guerra dos Mascates, da Guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos. O ano que ocorreu, a província, qual foi a causa e o resultado, o desfecho final. Então, vocês vão preencher esse quadro aí com essas informações. Questão 2. Vamos falar do iluminismo, que vocês também já estudaram. O iluminismo foi um movimento que ocorreu na Europa, né, no século 17 e 18, e que foi influência para todas essas revoltas, inclusive as independências também foram influenciadas por esse movimento iluminista, que é chamado de século das luzes também.
O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa durante e principalmente o século XVIII. Seus idealizadores diziam que iriam trazer luz, por isso que é chamado de iluminismo, para uma sociedade que não conseguia ver com os olhos da razão e ainda estava enraizada nos princípios que norteavam a Idade Média. O iluminismo influenciou muitos movimentos em busca da liberdade em toda a Europa e também não se limitou a ela. Já vimos que o iluminismo esteve presente nas ideias que nortearam a independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a teoria das luzes do século XVIII influenciou os movimentos separatistas. Então, as ideias iluministas é aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que vocês estudaram lá nas aulas anteriores. Aí tá mandando fazer o seguinte: comente de que maneira os ideais iluministas estavam presentes nos movimentos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana foram movimentos separatistas. Então, a intenção era separar Minas Gerais e Bahia de Portugal. Essa é a diferença dessas outras revoltas aí acima. Então, vocês vão falar, né? O que ele influenciou nessas revoltas separatistas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. O vídeo que eu coloquei para vocês assistirem esclarece muito bem o que é uma revolta nativista e o que foi os movimentos separatistas. Então, assistam com atenção para vocês responderem essa questão aí. A questão 3. Duas revoltas separatistas que ocorreram no período colonial brasileiro ganharam muito destaque. A Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789, claro, em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, que foi 10 anos após a Conjuração Mineira, então 1798. Aqui vocês vão preencher esse quadro também. Aí tem revolta separatista, Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Vocês vão falar quem foram os líderes, qual o grupo social, né, envolvido nesse movimento, qual foi as causas da revolta e qual foi o resultado final. O que aconteceu no desfecho final da revolta. Vocês vão fazer isso na Conjuração Mineira e na Conjuração Baiana. Quem foi o líder, o grupo social revoltado, as causas e os resultados. Entendido? Na questão 3, após estudar sobre as revoltas nativistas e separatistas do período colonial brasileiro, vocês vão pegar as informações desses dois quadros e construir uma legenda. Vocês vão criar uma legenda para esse mapa que está aí. Onde ocorreu as revoltas, né? Então, vocês vão... Isso não precisa vocês desenharem um mapa. Vocês vão ver nos quadros e colocar tal revolta em tal lugar. Então, vocês vão fazer uma legenda. Observe, você sabe o que é uma legenda, né? Para melhor interpretar o mapa. Então, de acordo com as informações acima, vocês vão criar a legenda. Certo? E depois disso, vocês vão responder essas questões aí abaixo. Após esse momento, responda as questões a seguir, levando em consideração as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Quais classes sociais estavam envolvidas nas revoltas
Então, se foi classe alta, se foi mineradores, se foi os portugueses, se foi a população pobre, se foi os escravos. Então, vocês vão falar qual a classe de pessoas, quais foram as pessoas que estavam envolvidas nas revoltas. Existiam causas comuns nos movimentos? Se você acha que sim, você vai falar quais são essas causas comuns. O que são causas comuns? O que aconteceu numa revolta que aconteceu noutras revoltas? O que contempla, qual a característica que tem nelas, em todas elas que são iguais, que não diferenciam? Quais, se foram os mesmos motivos, o que tem em todas as revoltas? Está perguntando se existem ou não. Eu vou dar uma dica que, claro, que tem causas comuns nessas revoltas. Tem diferenças e tem semelhanças. Então, causas comuns são as semelhanças. Você vai apontar essas semelhanças. O que é comum em todas as revoltas? Em qual região do país se concentraram as rebeliões? Vocês vão falar... hoje, vocês conhecem as regiões do Brasil, né? Mas vocês podem citar as províncias, né? Os lugares que ocorreram, e ver se vocês conseguem identificar a região, né, que é hoje o Brasil. Quais as características dessas regiões, né, dessas regiões que aconteceram essas revoltas? Lembrando que elas aconteceram no período colonial, então tem que ser as características da época colonial. Quais províncias não registraram revoltas? Hoje, as províncias, elas são os estados do Brasil, né? E nem todos os estados do Brasil hoje existiam naquela época. Quais as rebeliões que obtiveram sucesso? Quais revoltas foram derrotadas? Com base nas informações construídas, quais fatores podemos atribuir o insucesso das revoltas? Então, vocês vão responder essas questões. Vocês podem enumerar, né? Colocar a numeração nelas, em todas as questões. E vocês vão copiar no caderno só o que tiver destacado. Então, vocês vão ler o enunciado com muita atenção e vai copiar no caderno só o que estiver destacado. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no privado.